Vamos orar? Senhor, estamos aqui na tua casa, onde viemos por causa do Senhor, porque amamos ao Senhor, porque, ó Deus, desejamos cumprir a palavra do Senhor e viemos para aprender um pouco mais, para sermos verdadeiros adoradores, para sermos encontrados pelo Senhor como verdadeiros adoradores, dispenseiros fiéis. Ajuda-nos, eu te peço, nesta manhã, nos concedendo o privilégio de aprendermos aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Tudo para a honra e glória do Senhor. Nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos estudar nesse quadrimestre Esdras e Neemias. Vamos iniciar hoje esse estudo, vamos seguir até já no finalzinho do ano. E é interessante a gente observar que, embora os livros de Esdras e Neemias eles apareçam em nossas Bíblias como dois livros distintos que integram os livros históricos da Bíblia, originalmente eles constituíam duas partes de uma só obra. Então é por isso que eles devem ser estudados juntos. Não apenas a tradição judaica antiga é clara a respeito disso, mas, ainda mais importante, o próprio conteúdo dos livros confirma essa informação, né? Os livros dos reis, eles relatam a longa história dos dois reinos de Israel e Judá. Os irmãos lembram? Reino de Israel, Reino do Norte, quando houve a divisão, né? Reino do Sul, reino, então, de Judá. E a existência distinta de Israel terminou no ano 722 a.C., quando os assírios eles absorveram essa nação em seu próprio império. A gente vê esse relato lá em 2 Reis 17. E por aproximadamente mais 150 anos, o pequeno reino de Judá, então, que era constituído por duas tribos, com seu rei davídico, a capital em Jerusalém, só relembrando alguns fatos que os irmãos já conhecem, continuou a existir como um estado distinto que passou por experiências ora boas, ora ruins, né? E em 587 antes de Cristo, Judá sofreu um destino semelhante a Israel. Só que agora não mais pelas mãos dos assírios, mas pelas mãos dos babilônios, que nesse inteirinho haviam substituído os assírios como império de domínio mundial naquela época. Então, o tremendo caos que foi provocado pela conquista babilônica não é um exagero, de forma nenhuma. Muita gente do povo, e em particular os líderes e a classe governante, foram levados para o exílio na Babilônia. Os irmãos vão observar, nós vamos ler dois textos, um texto em 2 Crônicas, outro texto em Jeremias. Aí os irmãos podem perguntar, mas não vamos estudar Esdras e Neemias? Não podemos nos esquecer que a Bíblia é a palavra de Deus. Muitos dizem, a Bíblia contém a palavra de Deus. Não, a Bíblia é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela tem uma sincronia no seu todo. Ela tem realmente muito a nos ensinar nesse aspecto também. Como que Deus fez as coisas e faz as coisas todas muito bem feitas. Por isso é que nós vamos ler, então, o finalzinho de Crônicas, vamos ler também um capítulo em Jeremias, porque hoje nós vamos falar um pouco sobre a restauração da nação eleita, né? E eu gostaria então de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 36, é o último capítulo de 2 Crônicas, logo o livro que antecede o livro de Esdras. 36, nós vamos ler dos versos 11 até o verso 21. E nos diz assim a palavra do Senhor.
Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor, o seu Deus, reprova e não se humilhou diante do profeta Jeremias, que lhe falava como porta-voz do Senhor. Também se revoltou contra o rei Nabucodonosor, que o havia obrigado a fazer um juramento em nome de Deus. Tornou-se muito obstinado e não quis se voltar para o Senhor, o Deus de Israel. Além disso, todos os líderes dos sacerdotes e o povo se tornaram cada vez mais infiéis, seguindo todas as práticas detestáveis das outras nações e contaminando o templo do Senhor consagrado por ele em Jerusalém. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu-os várias vezes por meio de seus mensageiros, pois ele tinha compaixão de seu povo e do lugar de sua habitação. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e expuseram ao ridículo os seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo e já não houve remédio. O Senhor enviou contra eles o rei dos babilônios, que no santuário matou os seus jovens à espada. Não poupou nem rapazes, nem moças, nem adultos, nem velhos. Deus entregou todos eles nas mãos de Nabucodonosor. Este levou para a Babilônia todos os utensílios do templo de Deus, tanto os pequenos como os grandes, com os tesouros do templo do Senhor, os do rei e os de seus oficiais. Os babilônios incendiaram o templo de Deus e derrubaram o muro de Jerusalém. Queimaram todos os palácios e destruíram todos os utensílios de valor que havia neles. Nabucodonosor levou para o exílio na Babilônia os remanescentes que escaparam da espada para serem seus escravos e dos seus descendentes até a época do domínio persa. A terra desfrutou os seus descansos sabáticos. Descansou durante todo o tempo de sua desolação, até que os 70 anos se completaram em cumprimento da palavra do Senhor anunciada por Jeremias. Só a título de curiosidade, dentre esses remanescentes que foram levados para a Babilônia, estavam quatro jovens muito conhecidos nossos. Quem eram? Pode falar alto. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estava dentre esse grupo dos remanescentes que foram então levados para a Babilônia. Quero ler também ainda com os irmãos Jeremias 38, nós lemos aqui a respeito de um juramento que o rei Zedequias fez. Vamos ver Jeremias 38, de 14 a 28. Jeremias 38, a partir do versículo 14, vamos ler até o 28. Então o rei Zedequias mandou trazer o profeta Jeremias e o encontrou na terceira entrada do templo do Senhor. Quero pedir-te uma palavra, disse o rei, não me escondas nada. Jeremias disse a Zedequias, se eu lhe der uma resposta, você não me matará? Mesmo que eu o aconselhasse, você não me escutaria. O rei Zedequias, porém, fez esse juramento secreto a Jeremias. Juro pelo nome do Senhor, de quem recebemos a vida, que eu não te matarei, nem te entregarei nas mãos daqueles que desejam tirar-te a vida. Então Jeremias disse a Zedequias, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel. Se você se render imediatamente aos oficiais do rei da Babilônia, sua vida será poupada e esta cidade não será incendiada. Você e sua família viverão.
Mas se você não se render imediatamente aos oficiais do rei da Babilônia, esta cidade será entregue nas mãos dos babilônios e eles a incendiarão, nem mesmo você escapará das mãos deles. O rei Zedequias disse a Jeremias: tenho medo dos judeus que estão apoiando os babilônios, pois os babilônios poderão entregar-me nas mãos deles e eles me maltratarão. Eles não o entregarão, Jeremias respondeu. Obedeça ao Senhor, fazendo o que eu lhe digo, para que tudo lhe corra bem e a sua vida seja poupada. Mas se você não quiser render-se, foi isto que o Senhor me revelou. Todas as mulheres deixadas no palácio real de Judá serão levadas aos oficiais do rei da Babilônia, e elas lhe dirão: aqueles teus amigos de confiança te enganaram e prevaleceram sobre ti. Teus pés estão atolados na lama. Teus amigos te abandonaram. Todas as suas mulheres e os seus filhos serão levados aos babilônios. Você mesmo não escapará das mãos deles, mas será capturado pelo rei da Babilônia, e esta cidade será incendiada. Então Zedequias disse a Jeremias: se alguém souber dessa conversa, tu morrerás. Se os líderes ouvirem que eu converso contigo e vierem dizer-te: conta-nos o que disseste ao rei e o que o rei te disse, não escondas nada de nós, senão nós te mataremos. Dize: fui suplicar ao rei que não me mandasse de volta para a casa de Jonatas para ali morrer. Quando os líderes vieram interrogar Jeremias, ele lhes disse tudo o que o rei tinha ordenado que dissesse. E eles não lhe perguntaram mais nada, pois ninguém tinha ouvido a conversa com o rei. E Jeremias permaneceu no pátio da guarda até o dia em que Jerusalém foi conquistada. Então, os irmãos observaram que os textos tratam do mesmo assunto, de uma mesma questão. E o templo, que permanecera por tanto tempo como foco da atenção da religião e unidade do povo, foi arrasado. Os bens de valor foram levados para o templo dos vitoriosos babilônios. E o rei Zedequias também foi deposto, de sorte que a monarquia, em que tantas e grandes esperanças haviam sido postas desde a época de Davi, simplesmente deixou de existir. Simplesmente. Observe, 150 anos atrás, o reino do norte, Israel, já tinha deixado de existir. Não existia mais. Agora a gente vê aqui o mesmo acontecendo, então, com Judá, E com esse desmantelamento generalizado, então, de todas as principais instituições do Estado, para muitos pode ter parecido que Judá, e junto com ele a religião da qual apenas a nação de Judá dava testemunho, os irmãos lembram bem, somente então aquelas duas tribos remanescentes, o reino do sul, ali Judá, eram que davam testemunho do Senhor. E todo mundo pensou, bom, então agora acabou. Israel destruído, então completamente extinto 150 anos atrás. Judá agora também acabou. Então, certamente, essas coisas todas vão ficar relegadas às páginas da história. Era esse o pensamento. Porque o que nós lemos? O exército babilônico, então, chega em Jerusalém, destrói tudo, mata todo mundo, aqueles que não matou, que foram os remanescentes, foram levados para a Babilônia como cativos, ficaram ali servindo, então, como escravos, como trabalhadores, e acabou o reino de Judá. Só que, como eu disse no início, a palavra de Deus não falha.
Quando a gente lê lá em Daniel, capítulo 5, a partir do versículo 24, quando a gente lê também 2 Crônicas, ainda no capítulo 17, a partir dos versos, capítulo 36, a partir dos versos 17, nós vamos ver a queda do Império Babilônico. Esse império que foi lá, destruiu Jerusalém, acabou com a nação, então, do sul, né? Acabou com Judá, esse império sendo destruído. E o fim dos 70 anos, nós não lemos aqui, o fim dos 70 anos do exílio judaico também teve o seu fim, né? Os 70 anos de cativeiro também teve o seu fim. E embora o novo monarca persa, os irmãos lembram quem era esse novo monarca? Ciro, né? O rei Ciro. Embora ele já houvesse anunciado a libertação dos judeus no final do livro de Crônicas, conforme nós vimos, ele não deu ali nenhum detalhe sobre a ação libertadora dos exilados, né? Não falou nada sobre isso. E é justamente, então, os livros de Esdras e Neemias que nos dão essas informações, detalhando as ocorrências do regresso dos judeus à sua terra tão sonhada. Até aqui ficou claro para os irmãos? A gente deu uma contextualizada para a gente, então, entender bem a respeito do estudo do livro de Esdras e Neemias. Então, só assim, através desses dois livros, que nós conhecemos os sacrifícios por eles, pelo povo, os remanescentes judeus vividos durante a difícil tarefa de restaurar a saudosa e amada pátria. Enquanto Esdras se ocupou com a reconstrução do templo e a assistência espiritual do povo, Neemias, que só chegou mais tarde, né, em Jerusalém, ocupou-se especialmente com a reconstrução dos muros da cidade. A Bíblia nos informa que nós tivemos 3 grupos. Esse regresso do povo para Jerusalém se deu em 3 grupos. O primeiro grupo foi liderado por Zorobabel, o segundo grupo por Esdras e o terceiro grupo por Neemias. Tá? Só uma informação aí para os irmãos irem trazendo à memória essas informações. Então, desde 2 Crônicas, quando a gente vê lá 2 Crônicas, a partir do capítulo 10, percebe-se a crescente decadência moral, política e espiritual da monarquia judaica. E o exílio, então, por que aconteceu o exílio? Porque essas nações foram destruídas. Por que Nabucodonosor, então, chega lá e destrói totalmente Jerusalém, mata praticamente toda a população, leva para a escravidão, para o exílio na Babilônia, alguns remanescentes. Por quê? Primeiro, por causa da desobediência aos mandamentos da lei de Deus. Já nos dias de Moisés, Deus advertiu de que a desobediência à sua palavra acarretaria à nação vários castigos e até mesmo desterro. A gente encontra isso lá em Deuteronômio 28, a partir dos versos 32. Então, o desterro, o que é o desterro? O povo seria espalhado entre as nações. Isso era o desterro que a gente já encontra lá em Deuteronômio. A outra razão por que o exílio aconteceu: idolatria, contendas e divisões. Como a idolatria, a contenda e as divisões não bastassem, o povo e os reis partiram para outras práticas maldosas e devastadoras. Com raras exceções, a gente vê na Bíblia, ao longo do tempo, sempre faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Então, os irmãos percebem que está tudo atrelado à desobediência, né? O povo optou pela desobediência. Mas como assim o povo optou?
São escolhas, irmãos, que nós fazemos. As escolhas são nossas, né? Hoje mesmo os irmãos escolheram estar aqui. Glória a Deus por isso. Escolheram estar aqui. Mas outros fazem outras escolhas que não agradam ao Senhor. E tudo isso tem consequência, porque a desobediência tem consequência. Nós precisamos entender isso. Às vezes a gente fica pensando, não, mas Deus não castiga. Deus castiga, porque Ele é claro na sua palavra. Deus não suporta a desobediência. Porque Ele nos escolheu, Ele nos elegeu, Ele nos tornou filhos. E que pai que quer um filho desobediente? Nenhum, né? Por quê? Porque a orientação é para o próprio bem do filho, ainda mais a orientação de Deus. No exílio, quando eles estavam, então, na Babilônia, né? Até agora está todo mundo comigo, entenderam bem por que eles estão, os remanescentes estão na Babilônia? Tudo certo. Então, no exílio, eles tiveram experiências negativas, mas por causa também do grande amor de Deus, eles tiveram experiências positivas. As negativas, primeiro, a dispersão da família hebreia. A gente vê que uma das coisas que Deus sempre ensinou ao seu povo, a importância da família, a importância realmente do vínculo familiar, não só a família nuclear como nós conhecemos, mas toda a família, né, ali pertencente àquele clã, vamos assim dizer. E Deus não muda de ideia, não, irmãos. Deus não muda de ideia. E isso deve nos chamar a atenção, porque hoje está tão difícil a manutenção das famílias. Porque é uma arma poderosa nas mãos de Satanás, a destruição da família. Porque atinge diretamente o coração de Deus. Então, a dispersão dessa família hebreia, porque com essa dispersão, com o fato de Judá, de Jerusalém ter sido destruída, a nação de Israel, de Judá, então, ter sido totalmente dominada pelos babilônios, o que acontece? As famílias foram dispersas. Por exemplo, no exemplo que nós temos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles foram levados sozinhos para a Babilônia. Eles não foram com as suas famílias. As famílias, os que não tinham sido mortos, foram dispersos para outras regiões. Então, as famílias era uma coisa tão importante, e é uma coisa tão importante aos olhos de Deus, elas foram dispersas. Segundo, a perda da convivência dos benefícios espirituais em ambiente próprio. No templo, em Jerusalém, o que lhes causou humilhação, tristeza, choro e saudades. O Salmo 137 nos dá bem essa ideia. Quando eles, no exílio, eles diziam, as pessoas pedem para que nós toquemos para eles e cantemos. Como podemos fazer isso fora da nossa terra? Né? Como podemos cantar, como podemos nos alegrar se estamos aqui exilados, estamos longe da nossa terra, longe das nossas famílias, longe do nosso povo. E outra consequência negativa, perda da liberdade demonstrada justamente no silêncio da música sacra e do som solene da harpa, tão apreciada nos cultos. Eles não cantavam mais, não tinham mais alegria de cantar ao Senhor. E, além de tudo isso, um grande estrago no patrimônio, tanto no patrimônio histórico, quanto no patrimônio artístico, no patrimônio moral e espiritual. Lembram que nós acabamos de ler lá em 2 Crônicas 36? O que não foi destruído foi levado. Os bens, as coisas que eram preciosas do templo de Jerusalém foram parar onde? Nos templos babilônicos. Então, perdeu-se também esse patrimônio histórico, esse patrimônio artístico e até mesmo o patrimônio moral e espiritual. A gente encontra
essas informações todas em 2 Crônicas 36, também em 2 Reis 25, de 1 a 11, se os irmãos quiserem conferir depois. O que aconteceu de bom? Como eu disse, pela misericórdia de Deus. Primeiro, aprenderam que a palavra de Deus não falha. O rei Zedequias tinha chamado Jeremias, queria ouvir. Não foi o que aconteceu? E Jeremias falou, se renda. Não ofereça resistência, não. Se renda, a cidade vai ser preservada, tudo vai ser preservado, a sua vida. O povo obedeceu? O rei obedeceu? Não. A consequência veio. Então, eles aprenderam que a palavra de Deus não falha. E a palavra de Deus não falha hoje também. Precisamos estar atentos a isso. Aprenderam que realmente Deus castiga os rebeldes e restaura os arrependidos. E que de Deus não se zomba. Os textos que confirmam essa fala estão em Jeremias 24, Isaías 44, versos 26 e Gálatas 6, 7. Houve a disseminação religiosa, porquanto o culto foi descentralizado de Jerusalém e acabou por influenciar outros povos, outros palácios e reis gentios. Qual o principal exemplo que nós temos disso? O exemplo de Daniel. Fiel ao Senhor, mesmo no exílio, ele continuava cultuando ao Senhor. Ele continuava prestando um culto ao Senhor, colocando a própria vida em risco, né? Então, esse foi um aspecto positivo, a sinceridade daqueles judeus que verdadeiramente amavam ao Senhor. Aprenderam a arte do comércio, porque anteriormente eles eram apenas agricultores. Na Palestina, né, ali em Judá, eles eram apenas agricultores. Com essa dispersão, eles aprenderam também a arte do comércio. Mas eles foram disciplinados com o horror da idolatria babilônica. E o aspecto positivo nisso é que o povo judeu, então, foi curado da idolatria de uma vez por todas. Com o que eles presenciaram ali no exílio, com relação à idolatria, eles verdadeiramente chegaram à conclusão de que havia um único Deus. Um único Deus a quem eles deveriam adorar, a quem eles deveriam dedicar o seu culto, a sua devoção, a todo o seu ser, né? Em tudo isso, a gente vê, por isso que eu disse no início, a Bíblia é a palavra de Deus e ela está em sincronia o tempo todo, né? O tempo todo. Em tudo isso, a providência divina preparava caminho e ambiente para a chegada do Messias por meio do povo judeu. Não era uma promessa que Deus tinha feito lá para Abraão, né? E Deus cumpre as promessas que Ele faz. E muitas vezes a gente fala, nossa, Deus está tardando em cumprir as suas promessas. Não é Deus que está tardando. Nós é que estamos num processo de desobediência, muitas vezes, irreparáveis ou tão difícil da gente retomar, né? E aí as coisas, de fato, não vão acontecer. O exílio não significou o abandono de Deus para o seu povo, de forma nenhuma. E foi, sim, uma dura lição em resposta à sua insistente rebeldia e desobediência. Isso precisa ficar muito claro para nós. O exílio foi uma resposta de Deus à rebeldia do povo, à desobediência do povo. Quando a gente dá uma olhada lá em Isaías, capítulo 44, nós vemos que 200 anos atrás, antes de acontecer isso, Deus já havia decretado a volta dos judeus à sua terra e a restauração do seu país. 200 anos atrás, né, Deus já havia então dito, não, eu vou reuni-los novamente. Depois os irmãos podem conferir isso em Isaías 44. Vou reuni-los novamente, vou trazer de volta o meu povo, antes mesmo de acontecer o exílio.
né? Então, Esdras e Neemias, eles relatam nos seus livros exatamente o cumprimento prático dessa promessa de Deus aos exilados. É o que nós encontramos nesses livros. E aí, irmãos, até aqui fica uma pergunta importante para nós. Quais problemas têm nos afastado dos caminhos do Senhor atualmente? Quais problemas têm afastado o povo de Deus dos caminhos do Senhor atualmente? E lembrar que cada um de nós é responsável, como corpo de Cristo, a corrigir os erros que nos afastam de Deus. Às vezes a gente fica na expectativa de que a igreja resolva isso, de que o pastor resolva isso, de que a ordem dos pastores resolva isso, de que, se a gente colocar homens de Deus no poder, isso será resolvido. É responsabilidade de cada um de nós. E cada um de nós deve, de fato, procurar corrigir os erros que nos afastam de Deus. Porque nós fazemos parte desse todo. Deus nos trata individualmente para nos orientar, mas Deus tem uma orientação única para o seu povo. E como integrantes do povo de Deus, cada um de nós tem essa responsabilidade realmente de corrigirmos os nossos erros, de corrigirmos aquilo que estão nos afastando de Deus. É por isso, muitas vezes a gente se pergunta, por que as coisas hoje não acontecem como aconteciam, né, antigamente? Por que os cegos não veem? Por que os aleijados não andam? Por que os mortos não ressuscitam? Por causa do nosso pecado. Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. Não mudou em absolutamente nada. Mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E as coisas, então, não acontecem no nosso meio, porque estamos em desobediência, porque estamos afastados e precisamos, então, olhar para nós mesmos. Não é olhar para o nosso irmão, olhar para nós mesmos e buscarmos em nós quais os erros que precisamos corrigir, que estão nos afastando de Deus. Esdras e Neemias, eles eram homens honestos, fiéis a Deus, fiéis ao rei. Olha só que interessante, eles estavam no exílio, eles estavam exilados como escravos. E mesmo assim, eles eram fiéis ao rei e eram fiéis também aos seus compatriotas. Embora gozassem de privilégio na corte, né, porque eles estavam trabalhando ali direto na corte babilônica, eles eram muito sensíveis aos sofrimentos do seu povo. E do povo, eles não se esqueceram. Eles não se esqueceram de Deus. Eles continuavam devotos a Deus, eles continuavam fiéis a Deus. E, por consequência, eles conheciam a história do povo judeu. Eles conheciam a história do próprio povo. E eles entendiam que eles precisavam também cuidar daquele povo, por ser essa a vontade de Deus. Esdras, ele pertencia à tribo de Levi, então ele era da linhagem sacerdotal. Esdras, né? Seu pai, se vocês se lembrarem, era o sacerdote Seraías, que Seraías ele foi morto justamente quando Jerusalém foi tomada por Nabucodonosor. A gente tem essas informações lá tanto em Esdras 7:1 quanto em 2 Reis 25, dos versos de 18 a 21. Quanto a Neemias, os historiadores acreditam que Neemias nasceu nos dias do cativeiro. Ele era um jovem de qualidades morais e espirituais invejáveis e gozava igualmente de muito prestígio perante o rei Artaxerxes. Os dois estavam credenciados, então, para a tarefa da restauração.
tanto pelo poder de Deus, porque eram servos fiéis ao Senhor, como do rei da Pérsia. Por quê? Porque eles tinham alcançado graça. Eles eram pessoas honestas, pessoas corretas, e então eles tinham a confiança do rei da Pérsia, e porque eles eram homens de oração, homens de jejum, homens de lágrimas. Por que as lágrimas? Porque eles se lembravam de todo o privilégio que o povo judeu tinha perdido diante de Deus por conta da desobediência, por conta de não seguirem os propósitos de Deus estabelecidos para eles. As tarefas dos dois, de Esdras e Neemias, eram tarefas complementares entre si, né? Educação e vigilância ou segurança para o povo, para o templo e para a cidade. O povo de Deus tem uma história, tem uma tradição, é a descendência do patriarca Abraão, o amigo de Deus. Foi chamado por Deus com o propósito de ser abençoado e ser uma bênção para o mundo, como vemos em Gênesis 12, 2. E aí mais uma pergunta para a nossa reflexão. Fomos chamados para sermos abençoados e para sermos uma bênção para o mundo. Nós temos sido uma bênção para o mundo? Para assegurar a continuidade da história desse povo, nos padrões previstos por Deus, ele despertou ao longo do tempo líderes, como Esdras e Neemias, que nós estamos estudando, para conduzir o seu povo em todas as circunstâncias, de acordo com os propósitos de Deus. Muitas vezes nós queremos mudar os propósitos de Deus, né? Esdras, ele começou reordenando o povo de acordo com a lei de Deus, fazendo assentamento por família. Olha só, ele agora tem a preocupação de restaurar as famílias, ele começa a reajuntar as famílias, porque com a dispersão, cada membro da família estava num lugar. Os irmãos veem alguma semelhança no que está acontecendo hoje? Em muitos lugares, famílias sendo dispersas, né? Cada membro da família indo para um lugar totalmente diferente. Então, como Esdras sabia muito bem da importância para a família aos olhos de Deus, ele então começa fazendo esse recenseamento, esse assentamento por família, observando a linhagem de cada um. A gente encontra isso lá em Esdras 8, dos versos 1 ao verso 21. Procurou também resolver o problema grave e intricado dos casamentos mistos, reparando assim as estruturas, a fim de ter uma nação próspera e estável. Era essa a intenção. Esdras entendeu bem, se nós não fizermos as coisas segundo os parâmetros de Deus, se nós não retornarmos à nossa terra em obediência, fazendo as coisas como Deus instituiu, a gente não vai prosperar e nem vai ser uma nação estável. Então ele teve essa preocupação. Sem a orientação divina, claro que seria impossível ele executar essa missão, né? E foi isso que os dois líderes buscavam em Deus, os principais e indispensáveis meios da graça. Que meios foram esses? O que Esdras e Neemias utilizou para conseguir, então, fazer com que essa nação fosse uma nação próspera e estável? Primeiro, a leitura da palavra de Deus para todo o povo como orientação. A gente encontra isso lá em Neemias 8, de 2 a 6. A leitura da palavra de Deus foi feita para todo o povo, para que o povo entendesse com que base eles deveriam retornar, então, a Jerusalém. O exercício da oração como maior comunhão com Deus. A gente encontra em Esdras 9, de 3 a 10, o exercício da oração. Os irmãos percebem de como o inimigo das nossas almas, ele tenta nos afastar justamente
dessas orientações, desses meios da graça que nos aproximam de Deus, como é difícil ao povo de Deus orar. Como é difícil. Vamos partir aqui, né? E aí logo nos vem à mente, não, mas eu oro na minha casa. É o mínimo que a gente pode fazer. Né? Mas nós temos aqui, por exemplo, na nossa igreja, muitos momentos de oração. Quantos têm vindo aqui a aproveitar esse meio da graça? Muitos entendem como um sacrifício. Não é, é um meio da graça, como a palavra de Deus nos fala. É graça de Deus sobre as nossas vidas. Nossa, mas quanta dificuldade nós temos. Então, observe, para que a nação fosse próspera e estável, o exercício da oração como maior comunhão com Deus foi essencial naquele momento. A adoração a Deus em clima de avivamento, Esdras 9, de 1 a 4. A adoração a Deus consciente, a adoração a Deus como verdadeiramente o único Deus que merece adoração. O que eles aprenderam quando estavam no exílio babilônico? Os irmãos lembram que a gente falou ainda há pouco, uma das coisas que eles aprenderam? Que a idolatria não valia a pena, porque existia apenas um Deus. Então, como eles aprenderam isso, agora eles adoram a Deus de uma forma efusiva, do coração mesmo, crendo verdadeiramente que somente aquele Deus era digno de adoração. A autorização legal do rei que lhes garantia liberdade para executar a obra a nível nacional. O próprio rei, lembrando que não era judeu, não era um servo de Deus, mas foi usado por Deus para propiciar todas as condições para a restauração naquela terra. Estamos daqui um pouco dando o nosso voto para as eleições. Os irmãos percebem a importância do povo de Deus nesse momento? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, o que vai acontecer? Eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Irmãos, se queremos um Brasil sarado, a resposta está nas nossas mãos. Se queremos um lugar bom para se viver, a resposta está nas nossas mãos. Mas precisamos utilizar os meios indispensáveis da graça de Deus, leitura da palavra, para recebermos de Deus a orientação, o exercício da oração, para mantermos uma comunhão constante e plena com Deus, a adoração no reconhecimento de que temos o único Deus verdadeiro. E assim obteremos a autorização legal constituinte para a garantia da liberdade em tudo aquilo que fizermos. Os irmãos perceberam o tamanho da nossa responsabilidade, que é o que estamos tentando aprender aqui com Esdras e Neemias. Embora gentio, como eu disse ainda há pouco, o rei Ciro, após fazer cair o quase invencível poder babilônico, se os irmãos conhecem um pouco a história, ou conhecem um pouco a história mesmo bíblica, o império babilônico, ele ficou muito tempo realmente dominando, né? E o rei Ciro, então, é quem faz cair esse poder babilônico e também de outros povos da terra. Ele entendeu, olha que interessante, um gentio, coisas que muitas vezes nós, os cristãos, temos dificuldade de entender. Um gentio entendeu que foi a mão de Deus que o fez para que Ciro abrisse caminho aos exilados rumo a Jerusalém. E ele entendeu isso e se empenhou muito
na reabilitação do povo de Deus. Por isso, irmãos, vamos orar. Deus pode usar um gentio para mudar os rumos desta nação. Mas precisamos buscar de Deus sabedoria e não nos aliarmos com o inimigo. Nós não sabemos nada sobre isso, não sabemos nada, por isso precisamos da direção de Deus, por isso precisamos da orientação de Deus, por isso precisamos realmente confiar de que só quem pode mudar o rumo desta nação é o Senhor, só o Senhor, ninguém mais. Enquanto Deus dá cumprimento do restante de seus santos propósitos para este mundo e para o seu povo, devemos então nos empenhar para seguir o exemplo de Esdras e o exemplo de Neemias, na humildade, na fé, no jejum, na oração, na vontade e na ação. Foram isso que esses dois homens fizeram. Eles se devotaram realmente em buscar a vontade de Deus, se humilhando diante de Deus, reconhecendo que eles não tinham nenhuma condição, reconhecendo a total incapacidade deles em fazer qualquer coisa, no exercício da fé, crendo realmente no poder de Deus, crendo verdadeiramente de que Deus podia fazer tudo aquilo que eles não podiam fazer. Eles se dedicaram à oração, buscando essa orientação. Eles tinham uma nação para reconstruir. Os irmãos lembram que lemos lá em 2 Crônicas 36? Sobrou alguma coisa ali em Jerusalém? Sobrou nada. Foi tudo totalmente destruído, o templo, os muros, as pessoas foram mortas e acabou tudo. Mas eles tinham fé de que Deus era poderoso para cumprir as promessas que tinha feito 200 anos atrás. E que Deus tinha poder para reconstruir aquela nação. Porque nós poderíamos pensar, poxa vida, mas a nação de Judá foi totalmente dizimada. A Bíblia nos informa que foram mortos homens, mulheres, jovens, matou todo mundo, o Império Babilônico, e depois os poucos que sobraram foram levados como exilados para servir lá na Babilônia. Como é que eles podiam acreditar que poderiam reconstruir uma nação a partir de uns poucos exilados? Onde é que estava a crença deles? No poder de Deus. No poder de Deus. Confiados numa promessa que Deus havia feito 200 anos atrás. Estavam com a confiança posta em Deus. Eles sabiam que eles mesmos não tinham essa capacidade, que eles mesmos não tinham essa condição, mas estavam colocando a sua confiança nas promessas de Deus. E aí mais uma pergunta para respondermos a nós mesmos nesta manhã. Onde temos colocado a nossa confiança? Enquanto, então, estamos esperando, estamos refletindo nessas coisas, precisamos, então, entender, e a nossa ação? E a minha ação? Nós somos, por natureza, um povo bem acomodado, não somos? A gente sempre espera que alguém vá tomar uma decisão que nos favoreça. Não é o que fazemos, muitas vezes? A gente sempre espera que alguém vai fazer alguma coisa por nós. A nível do país, a gente sempre espera que o governo vá fazer alguma coisa que nos favoreça. A nível do nosso trabalho, a gente sempre espera que o nosso chefe vá fazer alguma coisa que nos favoreça.
A nível, né, da nossa igreja, a gente sempre acha que o ministério da igreja vai fazer alguma coisa que nos favoreça. E assim vamos, no nosso comodismo, na nossa zona de conforto. E não entendemos ainda, como aquele povo entendeu no exílio, que cada um de nós tem uma responsabilidade. Que cada um de nós precisa se colocar em ação. Que cada um de nós precisa se empenhar nesses meios da graça, na leitura da palavra, para conhecermos o nosso Deus. A Bíblia nos orienta que precisamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. E qual o meio mais eficaz para crescermos no conhecimento de Deus que não a sua palavra? Que não a sua própria palavra, não o próprio Deus falando aos nossos corações a respeito do que Ele pensa, do que Ele é e do que Ele deseja. Então, os irmãos percebem a importância de conhecermos a palavra de Deus, a importância, o exercício da oração. O exercício da oração. Observe um dos personagens que nós citamos, que foi um dos que foi levado para a Babilônia, no exílio, foi Daniel. O que a Bíblia nos informa a respeito da vida de Daniel em relação à oração? 3 períodos ao dia. Se a gente for pesquisar bem, não era aquela coisinha de, Senhor, obrigado por esse alimento. Não. Ele passava 3 períodos por dia. Ele tirava tempo para orar ao Senhor. A gente quer que aconteça nas nossas vidas muitas coisas que aconteceram na vida de Daniel, né? Em termos de livramento, em termos do poder da palavra, das profecias, mas a gente muitas vezes não quer pagar o preço. A gente não quer pagar o preço. A gente quer ter a fé de Abraão, mas não quer pagar o preço que Abraão pagou. A gente quer, né, fazer o que Paulo fez, mas não quer pagar o preço que Paulo pagou. A gente quer ver os resultados que Daniel viu, mas não quer pagar o preço que Daniel pagou. Então, os irmãos percebem quanto precisamos crescer no conhecimento de Deus? Porque somente o conhecimento de Deus que vai nos dar essa condição de realmente entendermos os propósitos de Deus, entendermos o valor que as coisas de Deus têm na nossa vida. Somente esse conhecimento vai nos ajudar a entender que precisamos manter uma comunhão de intimidade com esse Deus. E para isso, precisamos ter uma vida de adoração. A Bíblia diz que o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores. E cada um de nós tem que se perguntar: o Senhor está me encontrando como um verdadeiro adorador? O Senhor está encontrando em mim um verdadeiro adorador? Precisamos, irmãos, refletir na palavra de Deus. Muitas vezes nós vamos levando a nossa vida cristã, assim como a gente costuma dizer, empurrando com a barriga. A gente quer receber de Deus todas as bênçãos, mas a gente não quer ter um compromisso genuíno com o Senhor da bênção. A gente precisa pensar sobre isso. A gente precisa realmente refletir se as mudanças que nós desejamos não estão diretamente relacionadas com a forma que vivemos. Isso é uma coisa, é uma reflexão que precisa ser uma reflexão diária nas nossas vidas. Nenhum. A irmã Ruth está nos dizendo que conhecer sem obedecer não tem valor, né? Só que para obedecermos, a gente precisa conhecer.
para obedecer corretamente, né? Então, não podemos ser ouvintes negligentes, conforme nos diz Tiago. Ouvintes negligentes, mas precisamos ser praticantes da palavra do Senhor. Enquanto Deus dá cumprimento do restante de seus santos propósitos para este mundo e o seu povo, devemos nos empenhar para seguir o exemplo desses homens. Devemos cuidar realmente para fazermos a vontade de Deus. É impossível. Gostaria que os irmãos refletissem muito sobre isso. É impossível separar Esdras e Neemias da realidade em que viviam. Assim como eles, também vivemos em um tempo e em um país corrompido pelo pecado, carente da graça de Deus. Esdras e Neemias, eles não ignoraram essa necessidade de seu tempo e não se deixaram corromper. Isso deve falar profundamente aos nossos corações. Vamos lembrar de novo de 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, essa é a nossa parte. Essa é a nossa ação. E qual que é a ação de Deus? Então, eu ouvirei dos céus, sararei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O futuro desta nação está nas mãos dos crentes em Jesus. Precisamos entender isso. Precisamos entender isso. O futuro da nossa família está nas nossas mãos. O futuro da nossa igreja está nas nossas mãos. Mas precisamos sair da zona de conforto. Precisamos nos propor ação. Ter uma vida de oração é, às vezes, um sacrifício? É. Mas eu preciso me dispor. Ter uma vida de comunhão, de conhecimento de Deus através da leitura da sua palavra é, às vezes, um sacrifício? Às vezes pode ser, mas eu preciso me dispor. E assim sucessivamente, né? Antes mesmo de serem líderes chamados por Deus para guiar o povo escolhido, eram pessoas comuns, como nós, trabalhadores, mas tinham um diferencial. Eram servos piedosos de Deus. Eram servos piedosos de Deus. Os irmãos guardem bem essa palavra porque tem dever de casa. Certamente, esses dois líderes tiveram que trabalhar a pureza religiosa e os meios da graça, que nós já falamos, em suas próprias vidas, para serem capazes de ajudar o povo de Deus a se reerguer. E assim como Deus chamou trabalhadores comuns para servi-lo, Ele também pode nos chamar. Pode chamar qualquer um de nós, se estivermos no exercício dos meios da graça. Às vezes a gente, como eu disse, como brasileiros bem comodistas que somos, a gente sempre fica esperando que Deus chame o outro, né? Que Deus chame o filho do irmão para missões, não o meu. Que Deus chame a irmã fulana para esta missão, não a mim. Vocês percebem a diferença? A gente não quer sair da zona de conforto. A gente não quer sair do nosso comodismo. Mas a gente quer usufruir das bênçãos. Precisamos refletir sobre isso. Então, assim como Deus chamou trabalhadores comuns, como eram Esdras e Neemias, para servi-lo,
Ele também pode nos chamar. A questão que fica para nós é: estamos vivendo como servos piedosos de Deus? E esse dever que eu quero deixar para casa. A gente hoje usa a palavra piedoso num sentido muito pejorativo, totalmente diferente e equivocado do que a Bíblia nos diz a respeito de uma pessoa piedosa. Então, a tarefinha de casa para os irmãos. Se alguém quiser já colaborar, vou dar a oportunidade neste momento. Mas uma tarefinha para os irmãos. O que significa ser piedoso? O que significa ser um servo piedoso de Deus? Já adianta aos irmãos que não tem nada a ver com que só, né? Com que amparar ao próximo, dar esmolas, e não tem a ver com isso. Vamos aprender com a Bíblia. Estamos aqui falando sobre a importância de conhecermos o nosso Deus e aprendermos de Deus e aprendermos na palavra de Deus. Então, vou já dar esse exercício para os irmãos, né? O que significa ser um servo piedoso de Deus? Algum irmão já quer colaborar com os demais irmãos e nos ajudar nisso? Pode ser, não tem problema não. Observa a palavra e cumpre a palavra. Cumpre a palavra. Piedoso, na Bíblia, o sentido de ser servo piedoso é ser servo obediente. É uma pessoa que obedece à palavra, que cumpre a palavra, que se empenha por cumprir detalhadamente a palavra de Deus. Viver segundo os preceitos de Deus. Não estão isentos do dever de casa, não. A gente sempre aprende mais. Então, irmãos, nós precisamos nos perguntar: que tipo de servos nós temos sido? O que podemos aprender com a vida desses homens que estavam no exílio e desejavam, então, retornar à sua pátria, desejavam reconstruir a sua pátria? E olha que interessante, não é porque os irmãos conseguem entender. Vamos fazer um exercício aqui, um exercício no nosso cérebro. Os irmãos, com certeza, já viram pela televisão muitos cenários de guerra, né? É uma destruição total. Às vezes, nem só de guerra, mas de um fenômeno da natureza, por exemplo, um furacão, alguma coisa. O que resta ali? E observe, Esdras e Neemias, orientados por Deus, eles decidiram retornar para Jerusalém, onde só ficou escombro. A Bíblia diz, nós lemos o texto, não sobrou nada, não sobrou nada. Quando não tinha mais nada para destruir na cidade, os babilônios destruíram os muros. Pronto, acabou, não tem mais nada. Então, eles decidiram voltar para aquele espaço, reconstruir aquela cidade, trazer os remanescentes, trazer os exilados que faziam parte do povo de Deus, trazer de volta. Por que, irmãos, eles tomaram essa decisão? Pelo conhecimento que eles tinham de Deus, pelo entendimento que eles tinham de serem o povo de Deus, através do qual Deus haveria de mandar o Messias para resgatar toda a humanidade. Porque eles estavam ali na Babilônia, estavam até confortáveis, não estavam? Estavam ali, servindo no palácio real, recebendo o seu sustento, trabalhando em condições favoráveis.
O rei Ciro era um bom rei. A Bíblia nos informa que o rei Ciro ajudou esse povo de todas as formas que ele pôde. Então era um lugar ruim de se estar. Mas eles sabiam em quem eles criam. Eles sabiam, conheciam a história do seu povo e sabiam que Deus tinha um propósito na vida daquele povo. E foi por isso que eles decidiram voltar, reconstruir. E se dedicaram, se empenharam a buscar orientação em quem? No próprio Deus. Não vamos voltar pelas nossas próprias forças, não. Não vamos voltar com as nossas condições, não, que nós não temos nenhuma. E eles começaram, então, que, primeiro, ensinar a palavra ao povo. Vocês precisam entender aqui por que vocês vão voltar. Vocês precisam entender o que a palavra de Deus diz a respeito do que nós vamos fazer. Segundo, vamos orar. Vamos orar para que o próprio Deus nos oriente, para que o próprio Deus nos capacite, né? Terceiro, vamos trabalhar. Vamos nos disponibilizar. Vamos nos colocar à ação. Os irmãos entendem o que precisamos fazer para alcançarmos nossos objetivos? Primeiro, conhecer o nosso Deus. Conhecer os propósitos dele e abrirmos mãos dos nossos, que podem não ser os dele, muitas vezes. Segundo, orarmos. Orarmos incessantemente e incansavelmente, conforme nos orienta a palavra de Deus. E terceiro, nos movermos. Nos movermos. Sairmos do nosso comodismo, sairmos da nossa zona de conforto e nos colocarmos à ação. Amém? Esses foram piedosos. Alguém mais tem alguma pergunta? Gostaria de dar alguma contribuição? Vou pedir que a irmã Yolanda ore por nós. Irmã Yolanda, pode ser? Agradecendo a Deus o privilégio que temos de estudar a sua palavra. É um privilégio, irmãos. É um privilégio que não podemos, de forma nenhuma, abrir mão dele. Conhecer a Deus é um privilégio.
Só uma palavra de esclarecimento aos irmãos, vai estar aqui comigo o pastor Cláudio. Como ele também é do Ministério de Evangelismo, é responsável pelo Ministério de Evangelismo e começou a classe do EVR, então ele está aqui um domingo com a gente e um domingo lá com a classe do EVR, tá? Só esclarecendo para os irmãos que o pastor Cláudio vai estar também nos ajudando e se dividindo com essas duas classes. Deus os abençoe. E eu sugiro aos irmãos que estejam lendo o livro de Esdras e Neemias, como eu disse, são livros que precisam ser estudados juntos para uma melhor compreensão. Senhor nos abençoe.